Então, vou me apresentar. Eu sou a Lívia Neves, sou analista de sustentabilidade da Leroy Merlin, campineira, para quem é da região. Mas hoje eu estou aqui como membro da filial Campinas do Capitalismo Consciente. E vou começar, né, já dou a palavra para os nossos convidados, mas fazendo uma breve introdução do que é o capitalismo consciente, pois sei que algumas pessoas têm dúvidas, já ouviram falar, mas não sabem muito bem. E o capitalismo consciente, ele é uma filosofia sobre a condução dos negócios de uma forma mais humanizada e consciente. Então, é quando a empresa ela não foca só no lucro, mas ela traz isso de uma forma mais humana, né? Trabalhando principalmente a sua relação com os colaboradores e com os clientes. Esse conceito, esse movimento começou com o Raja Sisodia e o John McCain e foi materializado na forma de livro chamado Capitalismo Consciente. Lá em 2010, que esse movimento começou nos Estados Unidos, foi criado o Conscious Capitalism Inc., que é uma ONG dedicada a compartilhar essa filosofia pelo mundo. E a gente não saiu do radar deles. Então, lá em 2013, a gente tem essa iniciativa chegando aqui no Brasil com o Instituto Capitalismo Consciente Brasil, com a sua sede em São Paulo. Hoje já são mais de 13 filiais internacionais do capitalismo consciente para trazer mais esse conceito para próximo de todos. E aí, por que a gente está falando da filial Campinas, né? Ano passado, esse instituto entendeu que era uma oportunidade de divulgação, não ficar centralizado isso em São Paulo, e a gente ter nesse país, né, que a gente tem tão grande, algumas filiais que pudessem representar e trazer essas temáticas também para próximo de todos. E aqui em Campinas, a gente achou uma das maneiras mais atrativas de começar fazendo isso, já que o grupo é novo, os diálogos conscientes. Então, esse movimento já vem acontecendo, acredito que não seja a sua primeira participação nesse diálogo, mas hoje a gente fecha falando do último princípio do capitalismo consciente, que é orientações para stakeholders. Então, a gente já falou de propósito maior, cultura consciente e liderança consciente, tá bom? Eu já agradeço de antemão aqui meus colegas que estiveram comigo da filial Campinas para que a gente pudesse fazer esse evento junto com vocês, a Camila Stefanelli, Luiz Druet e o Gabriel Monteiro. E agora, né, sem mais delongas, eu vou deixar os nossos convidados se apresentarem brevemente para que a gente comece a nossa conversa. Então, é um diálogo. Convido a todos a trazerem as suas reflexões, as suas participações no chat ou na página de perguntas e respostas. Fiquem à vontade, eu vou estar de olho ali também ajudando, enquanto a gente vai fazendo esse bate-bola aqui, bem bacana, de 1 hora, para falar sobre a orientação para o stakeholder e devido à presença dos nossos convidados, mas focado na parte de consumo consciente. Então, vou deixar a palavra com os dois, Jonas e Mari, para se apresentarem brevemente sobre a sua trajetória profissional e o seu propósito também. E aí, depois a gente vai para as perguntas, ok? Pode ser? E aí, primeiras damas, né, Jonas? Mari, se quiser começar. Bom, primeiro, obrigada, agradeço imensamente o convite do Capitalismo Consciente, é uma honra estar aqui hoje, acompanho o trabalho de vocês já há alguns anos, e, enfim, boa noite a todos e todas, espero que a gente faça um diálogo, enfim, com propósito, inspirador também, estou aberta às perguntas, e aí me apresentando brevemente. Atualmente, eu sou gestora executiva do Instituto Estre, que é uma organização que trabalha com educação ambiental no interior de São Paulo e bastante na região metropolitana de Campinas. Esse ano, completo 15 anos que atuo com o tema da sustentabilidade. E aí, contando, assim, brevemente um pouquinho, né, acho da minha trajetória também, por que eu comecei a trabalhar com isso. Eu me formei, né, eu lembro quando eu estava na faculdade, eu estudei propaganda e marketing, fiz comunicação. E apesar do universo da comunicação ter muito a ver comigo, e eu gosto muito, acho que ainda tem muito a ver comigo, eu tinha um questionamento muito grande naquela época, né, jovem, de que eu não queria gastar o meu tempo, do meu trabalho, o meu estudo e os privilégios que eu tenho como educação, né, enfim, como mulher no Brasil, fazendo com que as pessoas, tentando convencer as pessoas a comprar coisas que eu achava que elas não tinham que comprar, e não necessariamente eu achava que a gente tinha que consumir, né, dessa forma. Então, naquela época, isso começou a me pegar, eu falei, bom, eu não vou querer ir para uma agência de publicidade, né, desse jeito,
E aí eu fui trabalhar no terceiro setor, fui estagiar no terceiro setor, acabei tendo a sorte de trabalhar no GIF, né? Não sei se vocês conhecem o GIF, mas o GIF é uma organização bem renomada, é uma rede de grandes institutos e fundações, tanto independentes quanto institutos empresariais, inclusive o Instituto Estre hoje é associado ao GIF, né? Uma rede grande. E lá foi uma grande escola, fiquei 6 anos lá, e aí encontrei, de certa forma, meu propósito, mas eu acho que ele vem se transformando ao longo dos meus anos. Acho que o propósito ele é vivo também, ele não é algo estático. E eu fiquei um tempo lá, e aí depois eu tive a oportunidade de morar fora, né? Eu fiquei 8 meses, fiquei um tempo estudando inglês, mas depois eu fui morar na Ásia, fiquei 4 meses na Índia, e fui morar numa ecovila na Índia, então fui viver de forma bem sustentável por alguns meses. E lá eu tive a sorte também de trabalhar com um projeto de empoderamento feminino na zona rural da Índia, que foi uma experiência bem curta, mas bem intensa, e conheci a não violência, a comunicação não violenta, que eu diria que é um dos meus grandes temas, um tema grande das minhas grandes paixões até hoje, que tem muito a ver com empatia e com integridade, né? Como ser íntegro nas relações. E aí, na minha volta, eu tive 2 experiências antes de estar onde eu estou. Passei pelo Instituto Atá, que é do chefe de cozinha do Alex Atala, que trabalha a relação do ser humano com a comida. Depois disso, trabalhei também com inovação social num projeto que chama Novos Urbanos, e que também trabalhava com o tema da alimentação, que foi bem especial também. E aí, agora esse ano eu completo 5 anos que eu estou no Grupo Estre. Entrei no Instituto Estre, eu já conhecia o Instituto Estre há muitos anos, né? O tema do consumo, da educação ambiental, do resíduo, já era algo, enfim, que me chamava, me convidava. E aí tive a oportunidade, enfim, de ir para essa outra área, digamos, né? Dentro desse guarda-chuva da sustentabilidade, fui. E aí, nesse meio tempo, acabei também liderando a área de sustentabilidade da empresa. Então, eu tive uma experiência aí bem corporativa também, que eu acho que também me trouxe mais casca e mais visão também, eu acho que para seguir aí nos desafios futuros, enfim, que a gente não sabe ainda quais serão também. Então é isso, eu tô super feliz de estar aqui, acho que vai ser um debate super legal, e é isso, quero ouvir um pouco do Jonas também, passando a bola para ele. Legal, Mari. Muito obrigado. Super legal conhecer um pouco melhor até a sua trajetória. Tem uma diversidade enorme de experiências e acho que vai ser super legal essa diferença que nós temos. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória e acho que isso vai ficar bem evidente e vai enriquecer ainda mais a conversa. Talvez eu faça um mergulho profundo e continuo me aprofundando no mesmo mergulho e você já mergulhou por aí. Então, primeiro também agradecer pelo convite. Muito feliz de estar aqui, de compartilhar. Queria reforçar que se trata de um diálogo, é uma troca. Nada do que eu disser aqui, apesar de eventuais forças de expressão, é verdade absoluta. Na verdade, são minhas visões construídas ao longo da minha trajetória, mas ainda em construção, como todos nós devemos nos considerar. Então, eu sou um ambientalista de criação e gestor ambiental de formação. Sempre, desde criança, eu fui muito inquieto com injustiça. Sempre senti realmente dentro de mim, especialmente quando eu me deparava com situações de desigualdade, sempre me incomodou muito, um sentimento mesmo que eu nem não sabia direcionar para nada. Talvez eu direcionasse até para uma certa culpa em função dos mesmos privilégios que a Mari ressaltou. Então, eu sempre carreguei comigo essa inquietude que eu não sabia muito bem direcionar. E aí fui fazer graduação, fui fazer gestão ambiental, como eu comentei, muito atrelado à visão de mundo que eu queria conhecer
e não a uma carreira que eu queria seguir, a um cargo que eu queria ocupar ou nada disso. E realmente sem saber, fui ali para estudar e acabei, né, tem uma passagem importante aí, que já que estamos falando de um bate-papo informal, é importante trazer algo que para o que eu dediquei muito esforço, foram as baterias, né, baterias universitárias, e aí escola de samba, e aí bloco de carnaval e tal. E isso diz muito sobre a minha trajetória, pela quantidade de aprendizados nessas convivências, enorme paixão que eu fui adquirindo, e eu sinto que essa paixão que eu tenho é por ser justamente uma representação sem igual dessa coisa do nós aqui, agora, todos juntos, dando o nosso melhor, cada um fazendo a sua parte, na certeza de que se cada um fizer o seu bem feito, o entorno vai ficar muito feliz com o resultado, porque a soma desses esforços gera um impacto que quem está em volta não consegue ficar parado, né? Então, esse foi algo que me ocupou bastante da mente durante a graduação, e quando eu estava começando a me desapegar um pouquinho ali para o terceiro ano da graduação, estudando bastante, conhecendo ao longo da gestão, né, o curso de gestão ambiental tem essa peculiaridade de apresentar os problemas muito complexos numa profundidade enorme, sob várias perspectivas da geologia, da química, da poluição da água, do ar, do solo, e nenhuma solução. Nenhuma solução. Então, foi muito angustiante esse período de graduação, de falar, cara, problema para todos os lados, você entende que o setor público não dá conta, você entende que o setor privado não está interessado, você entende que o terceiro setor se esforça muito, mas ele ainda não consegue alavancar toda a potência que existe ali. E aí eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar em uma confecção de uniformes profissionais com o Lucas, um amigo de infância, que estava atrás de um gestor ambiental, para ajudá-lo a implantar um setor de sustentabilidade lá dentro. E aí a gente foi fazendo algumas coisas relacionadas a resíduos, alguns projetos, esses projetos foram tomando forma, quase que organicamente, os resíduos sendo transformados em novos produtos, e até que chegou um ponto em que a coisa ficou muito grande, porque a gente começou a atender clientes que não tinham nenhum envolvimento com a confecção onde a gente trabalhava, eram marcas gigantescas, com volumes enormes, claro, para a realidade do momento, né? Hoje é o trabalho semanal, digamos assim. Mas chegou num ponto em que a gente falou, opa, peraí, a gente está fazendo um trabalho super legal aqui. Estamos contratando costureiras da periferia da Grande São Paulo, remunerando-as adequadamente, são costureiras empreendedoras, organizadas em cooperativas, então a gente gera valor social, evita o problema ambiental relacionado ao descarte desse uniforme e tem gente disposta a pagar por isso. Né? Tá começando a aparecer cliente sem que a gente vá atrás. Não dá para isso ser mais uma das gavetas do setor de sustentabilidade da confecção, porque o problema é muito maior do que a gente dá conta enquanto for essa gaveta, e as oportunidades estão aí, né? E as necessidades sociais também estão aí, o problema ambiental está se acumulando, e assim nasceu a Retalhar, né? Dessa percepção de que a gente tinha na mão uma solução que precisava ganhar vida própria. E aí a Retalhar é hoje uma empresa que já está aí no mercado há 8 anos desde que começou essa história que eu contei. Nosso CNPJ efetivamente já tem mais de 6 anos. É uma empresa voltada para fazer a gestão responsável, inovadora e inclusiva de resíduos têxteis. A gente tem muito foco em uniforme profissional, resíduos pós-consumo, mas também trabalhamos com inteligência aplicada a essa problemática socioambiental. Então, desenvolvendo projetos de consultoria para que as empresas entendam melhor, estruturem as bases para se adequar ao inevitável caminho da economia circular. E é disso que se trata a Retalhar. É uma empresa que se propõe a resolver problemas que afetam a todos, mesmo que muito indiretamente. Show, gente.
obrigada aí pelas apresentações e a contação de história para a gente conhecer melhor também quem são vocês, né, e a trajetória que vocês já trilharam para estarem aqui com a gente hoje também, e essa conexão, né, quando a gente falou, putz, como é que a gente vai trazer esse tema, né, para a nossa filial aqui, para ficar uma conversa bem bacana, da região também, e aí eu queria lançar a primeira pergunta, assim, né, mais direcionada a vocês com as empresas mesmo. Então, acho que a Mari explicar um pouquinho melhor, né, o que faz um instituto, mas também o que vocês dois também entendem que nas empresas que vocês trabalham, como é que os stakeholders, né, então todas as suas cadeias de influência ali, as pessoas com que as empresas se envolvem, elas realmente influenciam, interferem e são responsáveis pela parte de consumo, que é a grande questão que a gente tem, que a pandemia, né, mostrou isso muito forte, a hora que trancou a gente em casa, essa questão do consumo consciente, e como que essas atitudes dessas pessoas, né, do entorno, orientam o caminho que a empresa realmente vai seguir, né? Como é que eles ajudam, né, ou de uma forma positiva ou negativa, o jeito que o mercado segue, pensando em todo mundo, né, fornecedor, acionista, consumidor, os cidadãos, como é que vocês enxergam essa relação dentro dos lugares onde vocês estão? Bom, eu acho que esse é o grande tema, né, até da nossa conversa hoje. Bom, acho que tem várias coisas aí. Acho que para começar, bom, ninguém faz nada sozinho, né? Acho que começa por aí, quando a gente fala de stakeholder, de público interesse. A gente não faz nada sozinho, nada, né? Nem individualmente, nem como organização, né? Então a gente depende de outros públicos, de outras pessoas, de outros setores, enfim, para fazer qualquer coisa, né? Acho que começa por aí. Falando muito rapidamente do Instituto Estre, acho uma coisa até legal de falar que eu esqueci de mencionar, considerando que é a filial de Campinas. A gente no Instituto, a gente é co-coordenador, junto com a Fundação FEAC, que é uma fundação bem grande em Campinas, bem importante, da rede do interior, da RIS, que a gente fala, que é a Rede de Investidores Sociais do Interior Paulista. Então, o nosso trabalho, né, como co-coordenação, é que a rede se fortaleça, né? Então, são várias organizações que investem no social, no ambiental, né? Na região no interior de São Paulo, mas principalmente na região metropolitana de Campinas. E o nosso trabalho é fazer com que essas pessoas se conversem, com que essas pessoas possam somar forças, atuar juntas, ver problemas que são similares. Então, assim, eu acredito muito no poder da rede, né? Assim, sem dúvida nenhuma. Acho que começando por aí. E aí, acho que falando um pouco mais de empresa, né? De empresa grande também, um pouco, acho que eu hoje não estou no instituto, né? Que tem uma realidade específica, mas esse instituto tem um vínculo com uma grande empresa. E aí, falando, acho que um pouco da realidade das empresas hoje, das grandes empresas, não tem como falar desse tema de stakeholders sem agora não falar de 3 letras que estão... Quem é da área de sustentabilidade e quem não é, né, mas está dentro das grandes empresas, deve estar ouvindo falar. E se não está ouvindo falar, está bem distraído, que é o ESG, que é uma sigla em inglês, né, que é ESG. Se fosse a gente traduzir para o português, usar em português, seria ASG, que nada mais do que 3 pilares: ambiental, social e governança, né? Isso começou a ganhar muita força nesse último ano, agora, e é de agora, é super recente, é uma sigla, né, enfim, que já existe há algum tempo, mas ela começou a aparecer muito recente, porque, basicamente, o maior fundo de gestão, né, de recursos internacional, que é o BlackRock, o CEO do BlackRock, começou a falar que ele só vai começar, né, o drive dele de investimento vai ser sustentabilidade, né? E precisa olhar para isso. E isso cascateou, né, de uma forma rápida. Obviamente que isso não é de uma hora para outra, a gente sabe, né, ainda mais empresas grandes, mas tem um movimento grande aí. E vale lembrar que isso aconteceu num ano de crise global, num ano de pandemia, que é normalmente quando a coisa aperta, parece que o propósito cai, né? Parece que todo mundo tem que viver e aí a gente abre mão
de ser socialmente justo, de ser ambientalmente correto, e todo mundo abrir mão de tudo. E não foi o que aconteceu, né? Teve uma pressão diferente, assim. Então, assim, as coisas tão diferentes, né? E quem não se mexer, tanto vai ficar para trás em termos de negócio mesmo, isso é fato, mas também porque não dá mais, né? A gente vive num mundo que não dá para as empresas crescerem, né? Sem crescerem de forma insustentável e cada vez mais, né? Concentrando renda, com poucas pessoas lucrando e muitas vezes sem nenhum cuidado ambiental e com poucos benefícios e com, digamos, muitos benefícios para pouca gente, né? Não dá mais, assim, não tem como a gente seguir desse jeito, não faz mais sentido. Então, enfim, eu vou trazer, acho que isso agora, depois acho que a gente pode falar de consumo, mas eu acho que é legal ouvir acho que do Jonas, que é é uma empresa que tem propósito no seu cerne, né? Então acho que é outra história, já tem um propósito assim forte desde o início, mas eu acho que eu ouvi um pouco dele também sobre esse tema. Aí depois eu falo um pouquinho da questão do consumo, porque eu acho que aí entra em outra chave. Combinado. Isso aí. Boa. Bom, é isso mesmo. Acho que tem essa diferença muito grande no fato da Retalhar ter esse propósito desde a origem. Ela partir do pressuposto que estamos resolvendo um problema, então vale a pena empreender, né? Essa é a premissa. Eu enxergo a Retalhar como uma engrenagem que converte problemas ambientais em oportunidades para a sociedade como um todo, né? Valor compartilhado. O lucro, ele está dentro do nosso modelo de negócios como uma forma de garantir a autossustentabilidade. Simples assim, né? Então, mas eu não vejo, acho que é importante trazer isso, eu não vejo a Retalhar como um caso à parte, né? Ainda bem, no Brasil temos várias semelhantes hoje, mas é uma questão que na verdade prevalecia na origem do capitalismo, né? A coisa das empresas serem sempre voltadas para a sociedade. Eu entendo, inclusive, que talvez a grande falha que nós tivemos, a nossa geração e todas as anteriores, provavelmente, de ser educado de uma forma que a gente enxerga o mercado como uma bolha à parte, como uma terceira pessoa que tem desejos, que tem vontades próprias. E, na verdade, o mercado somos todos nós, né? O mercado é feito do consumo de cada um que valida as práticas das empresas envolvidas em toda a cadeia produtiva de qualquer coisinha que a gente compra. E se a gente não comprar, o acionista vai falar, opa, não vale a pena aqui. Né? Alguém tem que quebrar isso. E eu acho que se tomarmos para nós a posse do mercado, falar eu sou o mercado e agirmos todos os dias de acordo com isso, as coisas mudariam bastante. Mas a gente está falando mais das organizações nesse momento, então prevalece isso, prevalece essa lógica para mim, dentro da Retalhar, de que nós estamos aqui para promover soluções e não para gerar o lucro e, por acaso, estamos gerando soluções socioambientais no meio disso. Né? E a gente pertence a um outro movimento que não sei se o pessoal da comunicação não vai gostar, mas eu acho que é um movimento primo do capitalismo consciente, que é o movimento das empresas B, né? Que é uma certificação internacional que avalia os pilares de governança, comunidade, trabalhadores, meio ambiente, relação com os clientes, o modelo de negócio, o propósito, para certificar as empresas B, que são as empresas que têm como sinônimo de sucesso ser a melhor empresa para o mundo e não a melhor empresa do mundo. E eu acho que é muito importante trazer isso. O Brasil é onde tem o maior pipeline do mundo inteiro de empresas em processo de certificação. É o país onde mais cresce a quantidade de empresas B certificadas.
Então, porque eu falo e às vezes as pessoas acham que é algo completamente... que a gente é só um peixinho remando contra a maré, e na verdade não. É contra a maré sim, reconheço, mas tem um cardume, né? Tem os investidores voltados para isso, tem aceleradoras voltadas para isso, tem incubadoras voltadas para isso, tem mecanismos de financiamento voltados para isso. Então há um ecossistema muito fértil para essas empresas, onde o principal é esse, ó, a premissa da existência da empresa é olhar para fora, é olhar para a sociedade como um todo. Eu entendo que esse termo stakeholder, na verdade, são agrupamentos desse todo, dessa sociedade. A gente faz agrupamentos para fins de gestão e priorização, e essa priorização no mercado convencional acaba sendo usada de uma forma absolutamente excludente, e que, portanto, para quem percebe a desigualdade, para todos nós que convivemos com a violência, que é fruto da desigualdade, nós conhecemos o efeito da desigualdade e da exclusão social. Então, eu vejo que temos esse problema aí. Enquanto a premissa não for fazer e gerenciar e crescer a empresa para promover mais soluções e melhores soluções, com um balanço socioambiental positivo, vai ficar realmente complicado, né? E a gente acaba, esse cenário acaba se configurando como empresas crescendo às custas da sociedade e não por gerar valor à sociedade. Então, acho que esse é o principal ponto. Quando a gente está falando dos stakeholders, se a premissa é olhar para fora, essa questão da gestão e priorização dos stakeholders, ela é muito menor, porque está na essência da organização. A forma como você dialoga com um grupo de stakeholders que são os colaboradores, a forma como você lida com eles, ela vai estar absolutamente coerente com a forma como você lida com os fornecedores e com os clientes. E se você tiver um acionista, ele vem sabendo que essa é a realidade daquela empresa. Ele não... cá entre nós, seria um erro grande da parte dele, para não usar outro termo, o acionista chegar e acabar com a cultura de uma empresa que cresceu e prosperou e que fez tudo o que fez, né? Acabar com a cultura de uma empresa dessa é acabar também com toda a potência que ela tem. Então, eu vejo que esse tema dos stakeholders a gente deveria olhar sob essa ótica, de que se a gente coloca o propósito maior no valor, isso se torna uma premissa. Então, os stakeholders que vão se aproximar e permanecer juntos são aqueles que estão alinhados com as premissas. Quem não está alinhado, quem faz só pelo lucro, no dia a dia vai aparecer esse desalinhamento e vai ocorrer um afastamento natural, né? É importante olhar para todo mundo, mas com esse mesmo propósito. E aí fica mais fácil lidar com essa dificuldade de voltar a organização para os stakeholders. E complementando, o Jonas, é uma delícia te ouvir falar, né? O negócio flui que é uma beleza. É realmente muito inspirador. A gente está tendo a participação aqui dos nossos ouvintes, né? Da galera interagindo também, refletindo isso, né? Que as informações trazidas são bem importantes. E do que vocês falaram, eu acho que esse movimento, né? De uma iniciativa puxa a outra, né? Não, dentro dessas iniciativas também não tem ninguém querendo se isolar, eu acho, né? Eu sou a melhor iniciativa que fala de sustentabilidade, o meu propósito é o certo, o seu não funciona mais, tendo, né, essa relação enquanto prioridade, né, do bem comum, né, de partilhar e não só ter, e acho que isso é uma das coisas que a gente tem visto acontecer no mercado, e para quem é da área de sustentabilidade, de uma forma muito... acho que diferente do que outras coisas que já tentaram acontecer, né, de que ser algo realmente íntegro, não sei, a sensação, acho que aquela, agora é para valer, né, a gente não tem mais outras, não tem como fugir, então vamos fazer, mas vamos fazer bem feito, vamos fazer junto, e junto com todo mundo,
né, não só no meu país, mas em vários países, não só a minha empresa, mas as outras também, meus concorrentes, isso tem acontecido, esse movimento de concorrência, né, eu vou junto com você, ser meu concorrente agora, mas o problema é igual, o problema está na mesma região, né, é o seu funcionário, mas é o meu também, é aquela comunidade que você também atua, e essa sinergia a gente tem visto acontecer de uma maneira muito bacana. E quando a gente veio, né, com esse propósito dessa conversa, eu falei, olha que legal, quem a gente está conseguindo trazer para conversar? Porque a Retalhar é essa mega empresa, né? E o Instituto você tem uma baita responsabilidade enquanto fala, né? E orienta a parte de consumo, né, Mari? Então, não sei se você quer esclarecer também como é que atua aqui na região, o papel de vocês, porque o que eu entendo não adianta a gente ter a Retalhar ou o Instituto se a gente não tem quem realmente presta atenção naquilo, né? Que realmente quer entender e quer valorizar e quer participar e transmitir tudo isso ou aplicar, né? Se existe só retalhar ela sozinha, não vai adiantar de nada, igual o Jonas falou. O Instituto é a mesma coisa, né? Se ele não propaga o propósito dele, ele vai existir só porque a Esther quer, né? Acho que não é bem isso, né, Mari? Não, sem dúvida. No Instituto Estre, a gente tem um trabalho bem forte de educação ambiental, voltado um pouco mais para o tema do lixo, do resíduo, né? E aí a gente fala, enfim, trabalha com muita escola, então principalmente escola pública, agora é um momento bem mais difícil, mas escola pública, escola particular também. A gente recebe muita universidade, a gente tem um centro de educação ambiental físico, né, onde a gente recebia, né, esse ano, infelizmente, ano passado, esse ano, não estamos recebendo fisicamente. E faz muita formação também com comunidades, com empresa, enfim, com pessoas, eu diria, né? A gente não tem um só público, a gente fala com muita gente, porque afinal todo mundo gera lixo todo dia, né? Então lixo é um tema que está na vida de todo mundo, assim. E para falar de lixo, de resíduo, a gente não tem como falar só de lixo sem não falar de consumo, né? Então, a gente acaba, enfim, fazendo várias formações, né, para trazer, na verdade, reflexão para as pessoas sobre o tema do consumo, consumo consciente, consumo crítico, consumo responsável, e de várias formas, né? E a gente tenta fazer isso, obviamente, de forma muito lúdica, de forma divertida também, e de forma bem afetuosa. Não sei se afetuosa é a melhor palavra, mas de forma muito cuidando das relações humanas, né? A gente não quer falar de consumo e de resíduo de um lugar moralista, faça isso, não faça isso, se você não faz isso, você não pertence a esse grupo, enfim. A gente quer, enfim, trazer reflexões profundas, assim. E aí falando, acho que entrando um pouco nesse tema, né? Eu acho que é um pouco até o que o Jonas, ele até trouxe, acho que muito bem, é que consumir, né, não é um ato solitário. Eu não consumo sozinha, né? Quando eu consumo, eu estou colocando energia, estou colocando dinheiro, estou colocando uma crença, né? Estou respaldando um produto de algum lugar. Um produto é uma experiência, né? A gente não consome só produtos, a gente consome experiências também, a gente consome cultura. Então eu estou legitimando alguma coisa e que tem toda uma história, né? Então se eu compro, por exemplo, um celular, eu tenho que lembrar que tem uma cadeia gigantesca para que esse celular chegue na minha mão. Tem diversos recursos naturais que foram extraídos, muitas vezes de forma bem complexa, que vieram de outros lugares do mundo, que atravessaram o oceano para chegar até aqui. Tem uma mão de obra absurda, né, nos produtos, enfim, aí obviamente depende dos produtos, mas tem pessoas trabalhando, né, na confecção de qualquer coisa, na logística. E então o meu simples ato de consumir, ele respalda uma cadeia inteira que vem antes, né? E mais que isso, depois que a gente consome, a gente descarta também. Então, depois disso, o que acontece com esse produto, né? A gente busca trazer muito essa reflexão para as pessoas de forma geral, assim. E aí tem acho que uma coisa importante de falar é que nesse mundo acelerado que a gente vive, né? Que a gente vive correndo, muitas vezes correndo sem saber exatamente para que a gente está correndo, né? Qual que é o propósito daquilo que a gente está fazendo, por que mesmo que a gente está correndo, a gente está consumindo cada vez mais. Isso em todas as classes, né? Então, o rico de hoje consome mais,
o pobre de hoje consome mais do que o pobre do passado. Então, a gente realmente, nunca na história da humanidade, a gente consumiu tanto produtos, tanto coisas. A gente nunca comprou, né, tantas coisas que nem a gente compra hoje. E o que acontece é que a nossa relação com as coisas também é mais descartável. Então, a gente compra tanto, a gente acessa tanto, é tão mais fácil acessar coisas que a gente descarta essas coisas com essa mesma facilidade também. E isso reflete muito, eu faço sempre um paralelo muito grande ao jeito que a gente vive, né, que é tão acelerado, e a nossa relação com pouco afeto até, com pouca relação com as coisas, né? É uma relação mais descartável, né? Uma relação rápida. Enfim, então acho que trazendo um pouco disso, a gente traz essa reflexão de muitas formas, de formas bem divertidas, inclusive com jogos enfim, e diálogos, experiências. O Centro de Educação Ambiental do Instituto Estre, quando voltar a funcionar, convido a todos e todas para conhecerem. Tem uma maquete super pedagógica que fala do ciclo do lixo, e a gente usa o ambiente da empresa, da Estre Ambiental, para mostrar também para onde vai o lixo. Então, tem desde do aterro sanitário, né, que obviamente é uma tecnologia ambientalmente correta, mas ele é um ciclo que termina, mas também a gente mostra a cooperativa, que fica também dentro do mesmo espaço, a gente também mostra a unidade de valorização de resíduos, então como que você valoriza o resíduo, então a gente acaba mostrando, acho que todas as possibilidades, não todas, né, porque hoje em dia tem muitas, e que bom que tem, e precisa ter cada vez mais, mas também mostrando na prática, né? Tem a reflexão, acho que mais filosófica, que precisa ser feita e precisa estar viva, mas também a gente traz exemplos práticos, né, do que pode ser feito e, enfim, de como a gente pode ter um consumo talvez mais sustentável. Enfim, então acho que Boa. é isso, por enquanto. Não, e ouvindo você falar, Mari, e lendo algumas das perguntas que chegaram aqui para a gente, acho que as duas dá para a gente juntar, viu, meninos que mandaram as perguntas aqui, o Thiago e o Pedro, eu vou tentar juntar, que seria mais ou menos assim, como é que as empresas elas poderiam fazer essa gestão ou essa resposta maior aos stakeholders, né, para ter esse olhar que seja na governança, as lideranças envolvidas mais para o olhar social ambiental, trazendo um pouco disso que vocês falaram, como a gente capta, né, essas novas práticas, né, sair do meu quadrado, dessa zona de conforto, começar a ter essas provocações. E, se me permitem, né, eu vou contar até uma relação que tem aqui existente enquanto empresas, porque eu sou da Leroy Merlin, e eu interajo com essas duas empresas que estão aqui de formas até interessantes, porque se não fosse a Retalhar, eu posso dizer que talvez meus uniformes estivessem indo para o aterro da Estre, né? Então, assim, como é que a gente muda essa chave, né? E que bom que estão indo para Retalhar. É isso. Nesse caso, porque que bom, assim, sem dúvida. Exato, porque por mais que, legal, né? Eu tô aqui com a minha competência enquanto empresa, né? Sendo Leroy ou não, sendo uma empresa da região, e eu quero descartar meu resíduo no lugar certo. Legal, olha só, essa está em Paulínia, eu vou descartar lá. Tô lindo, tô fazendo o meu papel aqui, uhul, né? E aí você começa a se inspirar, você começa a se questionar, você não entende que jogar o lixo lá, porque é o ambientalmente correto, não é mais o suficiente, e que você quer fazer uma proposta nova, né? Você começa a estudar aí nesses eventos, aí nessas conversas. Então, essas interações e a busca, né, de novas práticas, iniciativas, até de mercado, acho que é um dos pontos principais. Estou trazendo a minha visão enquanto de um outro lado aqui, né, metendo meu bedelho, se me permitem, mas eu sou só muito grata, né, de ter tido na empresa a liberdade e essa governança voltada para sair desse quadrado, desse senso comum, e olhar para esses dois lugares. Não é porque eu tenho um aterro aqui do lado que eu vou simplesmente descartar tudo lá, né? Eu vou procurar novas iniciativas e olha só, descobrimos a Retalhar e hoje 100% dos uniformes da empresa vão para eles, para o trabalho maravilhoso que eles fazem, e o aterro fica realmente para o que deve estar lá, né? Não porque a gente pode, tem muito que melhorar, mas não é porque está lá que eu vou jogar tudo o que eu quero, né? Então, essa busca. Então, de um lado de uma empresa, estou contando já uma experiência para vocês, mas fica aí o convite para vocês também trazerem
essa boa reflexão de como captar tudo isso e gerenciar os stakeholders. Se me permite, acho que uma contribuição associada até às duas últimas falas é aquela ideia de que o lixo é um erro de design. Então, o lixo é um erro humano, não existe lixo na natureza. Não existe, nada na natureza é lixo. Tudo vai parar em algum lugar que vai ser aproveitado por alguém que vai transformar e o ciclo se retroalimenta. Então, essa questão do consumo e dos hábitos do dia a dia, né, que a Mariana colocou muito bem, o consumo vai além do comprar, né? O que você faz, o que você valoriza, o que você mostra, o que você veste. Ele tem muito a ver com a coisa que eu comentei há pouco sobre a relação de uma empresa com propósito se relacionando com os stakeholders. Como é o propósito, é a premissa, é o pilar central, no dia a dia, esse pilar central vai se traduzir, vai se refletir. Se a gente trouxer isso para o âmbito pessoal, na verdade não é para o âmbito pessoal, porque já pensa-se na divisão entre pessoal e profissional, mas é para responsabilidade pessoal, inclusive no trabalho, né, da gente sempre tentar fazer um pouquinho melhor. E a gente precisa reconhecer que infelizmente, esse fazer um pouquinho melhor, considerando o que a humanidade representa na história desse planeta, infelizmente é um esforço para a gente afetar menos esse planeta, né? Então, acho que o legal da sua fala é isso, Lívia. Você tem um espaço dentro da empresa onde você trabalha para que você possa levar esse seu propósito pessoal para subir a régua do que é qualidade. Qualidade não é só a lei deixa, então está correto de acordo com a lei. Entre o aterro e o design, que é a prevenção do resíduo, que é o desenhar o produto para que ele nunca seja um resíduo, e é possível, tem vários exemplos aí, tem vários estágios que podem ser viabilizados. Tá, não deu para gerar o resíduo, vamos reduzir a quantidade? Não deu para reduzir a quantidade, vamos reutilizar tudo que der? Não deu para reutilizar, vamos reciclar tudo que der? Não deu para reciclar? Ainda tem o coprocessamento, que a Ester também faz esse trabalho, né, que é o aproveitamento energético do resíduo. E aí o aterro, que é um ambiente controlado, onde os materiais vão ficar lá apodrecendo. Então, exatamente, só complementando, João, na sua fala, claro. Acho que você desceu exatamente o que a hierarquia de resíduos traz na própria legislação, só que na prática é muito pouco feito. Exatamente. Só que a legislação, ela estabelece as diretrizes para o tratamento de resíduos em território nacional. Ou seja, a direção é essa, tá aqui, a hierarquia que deve ser seguida é essa. Como? Quem vai fiscalizar? Isso deixa para depois. Né? Há quem diga que a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi feita só para pararem de encher o saco e para falar que fez e para não funcionar de fato. Então, e a pandemia também escancarou isso, a gente não pode depender dos políticos para as mudanças acontecerem. Não pode depender dos legisladores, não pode depender do poder executivo. Tem que partir do setor privado, do mercado. O que é o setor privado? O que é o mercado? Somos nós. Somos todos nós, né? Nós, pessoas que estão aí agindo todos os dias. Dentro do trabalho, o que a Lívia fez? Falou, cara, né, a Lívia e toda a equipe dela, porque ninguém faz nada sozinho, junto com o apoio da Retalhar, olha a quantidade de uniforme que está indo para o aterro todo ano. Precisa ir para o aterro? Não dá para a gente reaproveitar? E aí a gente encontrou várias formas de reaproveitar. Fizemos panos para limpeza das lojas, fizemos cobertores populares para doação para as pessoas em situação de rua na comunidade do entorno das lojas. E tudo isso feito com mão de obra inclusiva. Então, no fundo, a essência de tudo que a gente está falando, de consumo, de stakeholder, é propósito. Então, tinha a pergunta sobre ferramentas para detectar as necessidades dos stakeholders.
Eu vejo que tem muita coisa de design thinking que pode ser aproveitada para isso, muita. Mas se o propósito... E a mesma coisa para outra pergunta que veio sobre o despertar da liderança. Se o propósito, se a gente não inverter o jogo e colocar o gerar valor para a sociedade no centro e não o retorno para o acionista no curto prazo, custe o que custar, né? Tentando sim conciliar, mas priorizando o que precisa ser priorizado, se isso não acontecer, serão mudanças muito superficiais. Vai ser vender uma imagem para mostrar que está fazendo bem feito, para vender mais na mesma lógica. E aí não vamos resolver, né? Então, aí, se for para isso, preparemos-nos para a próxima pandemia. É a Eu acho que realidade. esse despertar, ele vem também muito do perfil da empresa, né? Do quanto que você tem liberdade ou não. Mas falando mais como pessoa mesmo, né? Se você está querendo trazer isso, se essa é uma inquietação, se é algo que no lugar que você está hoje não te desperta, o que é engessado, o que eu falo é, você não vai durar ali, né? Se esse bichinho já te mordeu, digamos assim, e você olha, e você estuda, e você participa, e você quer levar isso, mas não tem abertura, é fechado, é engessado, tal, uma hora isso vai te incomodar tanto que você não vai ficar mais. Você vai começar a procurar essas empresas, porque é uma coisa que não tem volta, eu posso dizer por mim mesma, de que a hora que você entende essa governança dessa empresa, né, e de que essas pessoas, essas empresas importam, e que essas associações são importantes, mas não cabe naquele lugar, você vai começar a procurar outros lugares que isso faça sentido. E uma das coisas que às vezes dá certo, o Jonas falou dos concorrentes, né? São concorrentes ou são parceiros? Né? O quanto que você começa a olhar para o seu mercado, para o seu dia a dia, né? Para você enquanto profissional ou cidadão, de práticas que você vê que não fazem mais sentido, que você pode mudar enquanto pessoa, né? A Mari trouxe isso também do consumo consciente, do que você veste, do que você compra, do que você está fidelizando ali que faz sentido para você na sociedade. E na empresa é a mesma coisa. O quanto que na sua rotina de trabalho você diminuir alguma coisa, você otimizar um processo, ou você trazer uma inovação que você viu no mercado, que às vezes nem é da sua mesma área, mas cabe dentro da sua empresa, isso já é alguma coisa, né? É um despertar. Às vezes não precisa ser exatamente da liderança, mas você mostrar que isso é uma tendência, de que está ficando para trás e isso é bem aceito, uma hora esse líder vai entender ou não, né? Eu acho, eu espero, né? Para que isso realmente comece a evoluir. Não tem regra, né? Acho que nós três aqui concordamos, né? Que não tem regra. Cada empresa procura, ou cada abertura para a Mari poder falar de um instituto é diferente. A entrada de Jonas na empresa, da Retalhar uma empresa é por um motivo e se transforma em outros 30. Então, essa capilaridade que a gente tem entre os stakeholders é algo sensacional. É algo que não é engessado, que não vai ter regra e que cada um vai achar o seu jeitinho de fazer. E se não der, talvez não é o lugar certo para estarmos, né, gente? Enfim, eu concordo 100% também, acho que com o que vocês trouxeram, e acho que contribuindo um pouco, talvez, com essa reflexão, com os caminhos, né, que eu vi que tem várias perguntas aí, mas quando a liderança não é engajada, o que eu faço, né, como que eu convenço, dá para ir de baixo, né, e o que eu diria é que dá. Eu tive várias experiências internas, né, dentro, enfim, de uma grande empresa, lidando com muita gente. E sempre assim, parece que tem pessoas que são engajadas, que já tem um propósito dentro de si, mesmo que às vezes é o cara do financeiro, às vezes é o cara de uma área completamente diferente, mas ele de alguma forma brilha o olho dele quando ele vê que tem um propósito. Tem gente que acha legal, mas que não se importa muito, parece, e parece que tem gente que acha que é mó blá blá blá, falar aqui é business, aqui o que importa é lucro, e é isso, enfim, tem de tudo, assim, né? E na minha experiência pessoal e profissional, porque concordo com o Jonas que né, separar o pessoal e o profissional não é tão simples assim, eu interagi com pessoas de vários tipos e foi muito rico ver mudanças em pessoas,
né? Então, a organização é feita de pessoas. E pessoas que viravam uma chave de propósito, e aí concordo com você, Lívia, que quando vira essa chave, ela não desvira, é muito difícil, assim. Eu sempre trabalhei com coisas bem diferentes, mas com coisas que eu acredito, ou acredito pelo menos na minha atuação, é inegociável. Chega uma hora que é inegociável, né? Mas outros meios de convencer internamente também, se não é pelo propósito, se não é né, enfim, pelo propósito mesmo, né, pelo sentimento, digamos, né, pelo coração, hoje em dia você tem muitos meios de convencer pela razão. E tem muita ferramenta e tem muito dado mostrando que propósito numa empresa faz a empresa ser mais competitiva, faz a empresa viver, né, ter uma vida mais longa, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, tem a ver com longo prazo. A gente não está falando do lucro trimestral. Eu estou falando do longo prazo, né? E ser uma empresa que consiga transitar no mundo que está em transição. Então, tem vários argumentos, tem várias pesquisas, tem muita coisa legal para indicar. Então, é isso. Assim, quem acho que está dentro de grandes organizações, não desista. Por favor, precisamos de todos e todas, assim. E também é isso, se a empresa também não se mexe, né, o propósito ficar frágil, ela começa a perder talento, começa a perder funcionário e colaborador que é engajado. E ser engajado vai muito além do salário, vai estar no seu propósito. Isso é impagável, né? E Move acho que não montanhas, é mais forte. só funcionário, né, Mari? Vai perder parceria, vai perder fornecedor, vai perder uma série de Todos os oportunidades, né? stakeholders. Todos eles! Exato. A gente, infelizmente, tem alguns exemplos negativos de empresas que erraram feio, não vou citar nomes, mas numa vertente assim que não deveria, né? E o que a gente viu foi um movimento muito forte de eu não compro mais lá, né? Isso, eu não compro mais lá, eu não quero mais trabalhar aqui, ou até o contrário, de defesa na empresa, de que, meu, foi um ponto super fora da curva e a gente vai defender até lá, ele é um bom parceiro e tudo mais. Então, hoje, né, toda essa possibilidade de divulgação de informações que a gente tem, hoje é muito rápido, né, e tem que estar todo mundo atento, porque se um cliente erra, ele vai conseguir, se a empresa erra com o cliente, ele pulveriza isso muito rápido, né, se um fornecedor erra com o cliente, ou vice-versa, né, a mesma coisa. Então, hoje está tudo muito conectado e essas relações entre pessoas importam muito, né? E se você está nesse ambiente que não está saudável, não está fluindo, uma hora você não aguenta mais e você realmente vai atrás daqueles que vão conseguir te responder isso, né? E se você está numa empresa, num ambiente que aquele movimento começou super legal, né? O discurso é lindo, mas a prática não é, uma hora ele cai por terra e é isso que a gente está comentando. Talvez vai cair tudo, né? Vai cair o acionista, vai cair o melhor colaborador vai sair, ele vai para o mercado, o cliente não quer mais saber de você, o fornecedor não chega mais perto de você por N motivos, e você vai fazer o quê? Né? Então, esse movimento, ele tem muito esse lado, né? De quem está junto, realmente está junto, e começa a fluir todas essas parcerias, igual o Jonas também falou. Diga, Jonas. Vai tomar uma pauta aqui. Não, eu ia falar só para não deixar sem resposta, né? Embora eu acredite que se a liderança não despertou ainda, após 10 meses de pandemia, tem outras empresas no mercado. Mas para não deixar sem resposta nenhuma, eu compartilhei 2 links aí. Um é da Liga de Intraempreendedores, que é uma organização super legal, que reúne pessoas que estão querendo fazer a diferença e promover transformações na sociedade a partir das grandes organizações, né? Aproveitando todo o capital, de todos os tipos de capital que as grandes empresas já possuem. E um outro livro que eu estou compartilhando é o Organizações Exponenciais. Ele é bem empoderador, assim, traz ferramentas bem práticas, ajuda muito a entender e expandir as possibilidades. O livro não é novo, ele já deve ter uns, pelo menos 5 anos, mas o conteúdo
continua 100% novo. Então, eu acho que é legal, e ele dá muita ênfase em aspectos desse trabalho de desenvolver organizações exponenciais a partir de organizações já existentes. Então, deixa essa dica aí para quem estiver querendo encontrar meios mão na massa de fazer a partir da empresa onde já trabalha. E acho que todo o conteúdo do próprio Capitalismo Consciente também, né, do Instituto, vocês produzem bastante coisa. E também falando de coisas bem práticas, até tô com a revista aqui, desse mês, está na capa, na Você S.A., o ISD. É uma matéria, eu achei muito bem feita, enfim, super completa, e é isso, bem fácil de convencer qualquer alta liderança, assim. Bom, gente, tá uma delícia o nosso papo aqui, super inspirador. Acho que todo mundo conseguiu interagir bastante, né? Conseguimos responder as perguntas. Infelizmente, o tempo voa, como a gente sabe, quando a conversa é boa, a gente nem vê o tempo passar. Gostaria de deixar a oportunidade para vocês fazerem um recado final. Mas eu já gostaria de convidar todo mundo que está aqui, se interessou, se gostou bastante, quer saber mais sobre a filial de Campinas do Capitalismo Consciente, vou deixar os nossos contatos aqui e aproveito também para avisar que o Capitalismo Consciente tem a pesquisa Humanizadas, não sei se todos conhecem, ela é gratuita e ela é feita durante o ano, realmente para a empresa poder também ter essa noção de quanto humanizada ela é, uma pesquisa que fica para ela, não é divulgada, tá? A empresa realmente é só fazer um balanço de como é que você está em comparação a você mesmo, pelos critérios aqui do capitalismo consciente. Então, eu já agradeço de coração vocês pela disponibilidade, pela abertura, né? Quase 9 horas da noite hoje a gente aqui conversando. Então, super obrigada por terem aceitado bater esse papo com a gente aqui da filial Campinas. E é isso, vou deixar vocês fazerem os pontos finais de vocês. Mas, Jonas, então agora vai você. Eu abri, agora o Jonas vai agora, então. Não, eu queria agradecer, foi realmente muito legal. E quando a gente está falando com pessoas que têm propósito comum, realmente a coisa é assim, né? Flui com muita naturalidade, todo mundo gosta do que está fazendo. E não poderia ser diferente com empresas que têm propósito. E como eu falei, o propósito, ele é o aglutinador. É em torno do propósito que as pessoas vão se reunir dentro da empresa, em torno da empresa. Então, acho que como essa conversa foi agradável e fluida e rica e interessante, para mim, pelo menos, né? Espero que para todos tenha sido, a mesma lógica vale para a vida aí fora, dentro das empresas e no mundão, essa coisa de ir atrás da essência mesmo, né? O que é que faz sentido? Por que que eu estou aqui? Para onde que eu quero ir? Né? Repensar os porquês e comos. E a pandemia já nos forçou a fazer isso, já falando, ó, não pode mais abraçar, não pode mais apertar a mão, tá? Então, quem não despertou depois de 10 meses sem apertar a mão de ninguém, sem abraçar ninguém, brasileiro sem abraçar, tem alguma coisa aí que talvez não vá mudar, né? E aí cada um tem o seu tempo. Infelizmente, não dá para acelerar todo mundo. Bom, também agradeço demais. Agradeço a todo mundo que acompanhou esse horário, 8 da noite, super hora do jantar também. Espero que tenha sido proveitoso. E o que eu diria também, acho que vai muito, acho que é o encontro, né, da essência do que a gente conversou, mas que a gente possa, e aí cada um, né, individualmente, mas coletivamente, que a gente possa, de fato, honrar, né, a nossa passagem de vida nesse mundo. E para honrar isso, né, como eu honro a natureza, que me dá que eu dependo dela para viver, a gente depende da natureza, a gente é natureza, na verdade, mas a gente depende para viver, que a gente saiba honrar a natureza de verdade.
e que a gente saiba honrar as relações humanas, né? Tem muita gente em situação muito difícil, e acho que se você está assistindo esse diálogo, você provavelmente já é um privilegiado, então que a gente consiga se ver como um pouco mais como humanidade, como comunidade, e que a gente possa se honrar a nossa integridade, e acho que isso tem a ver com propósito, assim. E a gente não vai mudar o mundo de um dia para o outro, a gente não vai resolver tudo de um dia para o outro, né? Também não precisa criar tanta ansiedade, porque eu já sofri muito, já me culpei muito, então, mas que a gente possa, aos pouquinhos, criar de fato um mundo melhor. Parece um papo super piegas, mas não é. Eu acredito que dá para fazer isso no dia a dia, no nosso consumo, nas nossas relações e no nosso trabalho, sem dúvida nenhuma. Então é isso, agradeço demais e parabéns pelos diálogos. E adorei as perguntas aqui, adorei várias perguntas legais. A galera interagiu bastante. A gente agradece, então, gente, a dedicação de vocês de ficar com a gente aqui, pelos feedbacks, estamos olhando tudo aqui também, a gente espera ter respondido todas as perguntas. E é isso, fica o convite, então, para seguir a gente no Instagram, a gente colocou aqui os links, né, Capitalismo Consciente Filial Campinas, e para quem quiser entrar para o nosso time aqui da região também, isso é super importante, né, quanto mais, melhor, para a gente fazer essa diferença aqui nessa capital, né, na região metropolitana de Campinas, com certeza será bem-vindo e bem-vinda. É isso, a gente vai mandar a gravação do evento de hoje pelo e-mail de vocês que fizeram a inscrição. Muito obrigada a todos e todas. Posso dar um último recado para quem só é de Campinas? Diga. Procurem qualquer coisa, eu ou a Camila, da Fundação FEAC, se você tem interesse de participar da rede de investidores sociais do interior paulista, que atua muito na região metropolitana de Campinas. A gente faz vários diálogos, enfim, bem focados também no engajamento, né, dessas organizações. Só isso, mais uma propaganda. Imagina, né? É isso aí, bora valorizar a nossa região aqui. E Jonas, né? Tá devendo um café. Como assim você veio para Campinas e me avisou? Tô sabendo, hein? Eu nem percebi que Paulínia e Campinas é logo ali. A gente pode escutar isso, gente? Te contar, viu? Fala lá dos povos da capital. Foi no Waze. Gente, muito obrigada a você. Boa noite. E a gente vai se falando. Até mais. Boa noite.